Você já percebeu que existe uma diferença gigantesca entre falar sobre fé e viver pela fé? Uma diferença entre quem cita versículos e quem carrega convicção. Uma diferença entre quem declara e quem prova. E vou te falar uma verdade que poucos têm coragem de dizer. A fé que só fala não muda nada. A fé que age muda tudo. Tiago 2 diz que fé sem obras é morta. E Jesus afirma que pelos frutos conhecereis. Ou seja, se sua fé não te move, ela não existe. Hoje você vai entender o poder brutal que uma fé autêntica carrega quando deixa de ser argumento e se torna atitude, movimento, comportamento e entrega. E você vai entender 3 realidades espirituais que poucos entendem. Deus prova nossa fé para fortalecê-la. Deus corrige as intenções que contaminam a fé. A fé verdadeira produz gratidão profunda, não reclamação. Prepare-se. Hoje você não vai apenas entender fé. Hoje você vai acordar sua fé. A maioria das pessoas tem fé apenas na boca. Eu creio em Deus. Eu creio que tudo vai dar certo. Eu confio no plano. Mas quando o dia mal chega, quando a pressão aumenta, quando a porta fecha, quando o deserto chega, a fala some e o medo assume. Por quê? Porque fé não é o que você diz. Fé é o que você demonstra quando a fala não resolve mais. Tiago é direto. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, não me diga o que você acredita. Mostre o que você vive. A fé falada é confortável. A fé vivida é exigente. A fé falada agrada pessoas. A fé vivida agrada a Deus. A fé falada impressiona a igreja. A fé vivida transforma o destino. E aqui está o ponto-chave. A fé verdadeira nunca fica só na fala. Ela sempre busca um caminho para se tornar ação. A Bíblia inteira é construída sobre um padrão. Deus fala, o homem obedece, e o milagre acontece. Veja os exemplos. Noé construiu antes de chover. Abraão subiu o monte antes de Deus prover. Josué marchou antes dos muros caírem. Gideão avançou com 300 homens antes da vitória. Pedro lançou a rede antes dos peixes aparecerem. A mulher do fluxo tocou antes de ser curada. Deus nunca perguntou: você sente fé? Você está animado? Você está motivado? Ele pergunta: você está disposto a agir? Porque a fé que espera sentir algo jamais cresce. A fé que entra em movimento cresce a cada passo. Quando você age pela fé, acontece algo poderoso. Seu espírito se fortalece. Sua mente se alinha. Sua percepção espiritual se abre. O céu se move a seu favor. O inferno perde território na sua vida. A fé que age muda você por dentro e muda o ambiente por fora. Essa parte é crucial. E precisa ser dita com força. Deus prova a fé que Ele mesmo depositou em nós, não para destruir, mas para fortalecer, não para punir, mas para purificar, não para humilhar, mas para amadurecer. A prova da fé expõe intenções ocultas, orgulho escondido, dependência emocional, áreas imaturas, motivos errados, confiança falsa, e por isso dói, e por isso incomoda, mas também por isso transforma. Deus prova para separar. Fé verdadeira, fé emocional. Fé firme, fé instável. Fé espiritual, fé interesseira. A fé imatura diz: se Deus fizer, eu continuo. A fé madura diz: mesmo que não faça hoje, eu confio. A fé verdadeira passa pelo fogo. A falsa derrete na entrada. Muita gente quer fé para alcançar coisas, mas Deus quer fé para transformar pessoas. Por isso Ele corrige nossas intenções. Fé para aparecer, Ele corta. Fé para se exaltar, Ele esvazia. Fé para vantagens egoístas, Ele confronta. Fé para manipular, Ele bloqueia. Fé para orgulho espiritual, Ele derruba. A fé verdadeira nasce da humildade. A falsa nasce da vaidade. E Deus, Pai amoroso, corrige intenções antes de entregar destinos. Quando Ele percebe que algo dentro de nós pode estragar o que Ele quer nos dar. Ele trata primeiro a intenção, depois entrega a promessa. Fé sem intenção certa vira religião. Fé com intenção certa vira transformação. Quando a fé se torna ação,
a gratidão nasce. Por quê? Porque você enxergou o cuidado de Deus no processo. Porque percebeu portas pequenas que levaram a caminhos grandes. Porque reconheceu a mão dele em detalhes. Porque notou proteção até nas frustrações. A fé verdadeira enxerga além do que deu certo. Ela enxerga o valor do que deu errado. Gratidão é maturidade espiritual. Gratidão é visão limpa. Gratidão é fé funcionando em alta potência. A pessoa que vive reclamando não está em ação, está na fé falada. Não vê Deus porque não caminha com Deus.